Boa noite, igreja. Tudo bom com vocês? Para mim é um prazer estar aqui novamente e ter essa oportunidade de estar pregando. Então eu agradeço a vida do pastor Henri, obrigado por essa oportunidade. E como disse, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E hoje eu estarei, como o pastor já falou, pregando a parte de Romanos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Mas eu acredito que antes de nós entrarmos de vez neste capítulo, eu acho importante a gente rever um pouco sobre aquilo que o pastor já estava pregando. É importante a gente rever, falar um pouco de coisas importantes do capítulo 1, porque a verdade é que a gente não pode simplesmente interpretar o capítulo 2 sem um contexto. Existe um contexto, existe um capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, onde o autor, ele está querendo mostrar alguma coisa. O autor, Paulo, ele vem com um argumento, e esse argumento é uma crescente, e quando chega no capítulo 3, ele conclui essa porção, essa sessão. Então, eu não posso simplesmente entrar no capítulo 2. Então, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do capítulo 1, e depois, sim, a gente entra no capítulo 2. O que acontece? Paulo, ele está falando, ele escreve esta carta, e quando ele escreve, ele tem algumas pessoas em mente. Ele escreve para a igreja de Roma, e ele usa um artifício da retórica, onde ele vai imaginar que ele está se dirigindo para algumas pessoas. Então ele imagina alguém que seria uma pessoa que estivesse na discussão com ele, alguém que seria talvez um opositor, ou ele imagina uma pessoa. E quem é essa pessoa? Aqui no capítulo 1, a gente vê de forma muito clara que ele imagina o gentio, e é para o gentio que ele dirige a palavra. É para o gentio que no capítulo 1 todo ele se dirige essa palavra. E a partir do capítulo 2, Paulo, ele começa agora a ter uma outra pessoa em mente. E agora não mais o gentio, o ímpio, aquela pessoa que não conhece a lei, aquela pessoa que não nasceu nos costumes, mas agora ele tem em mente o judeu. Ainda que no início do capítulo 2 ele fala de uma forma muito geral, para, na verdade, todo moralista, mas fica muito claro que a partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo está se dirigindo ao judeu. Então, no capítulo 1, quando ele ainda está se dirigindo ao ímpio, né, ao gentio, ele fala algumas coisas muito importantes. Né? Ele fala assim, lá no capítulo 18, no versículo 18 até o versículo 20. Deixa eu só botar o relógio aqui. Tem relógio ali, né? Então ele fala o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistas claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Paulo, ele deixa muito claro que o ímpio, que o gentio, ele é indesculpável. Paulo deixa claro que Deus se revela a ele também. Paulo deixa muito claro que eles não podem falar que eles não conhecem a Deus, porque na verdade Deus se revela entre eles. Deus se revela no seu íntimo. O gentio, o ímpio, ele sabe muito bem, ele sabe com muita certeza de que na verdade Deus existe. Só que a única questão e o problema do ímpio é que ele não dá glória a Deus. E além disso, a criação de Deus, na verdade, prova a existência de Deus. E mesmo assim, o ímpio olha para a criação de Deus e ele não dá glória ao Senhor, mas ele prefere crer numa mentira que ele cria para ele mesmo. Ele prefere crer na própria verdade do que crer na verdade de Deus, do que crer realmente de que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E no lugar disso, ele acaba entrando na sua mentira e crendo e vivendo a sua mentira cada vez mais. E conforme ele vai crendo e vai vivendo isso, Deus por 3 vezes entrega o homem a si mesmo. Ele vai falar no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28.
Deus os entregou à impureza sexual. No versículo 26 ele fala, as paixões desonrosas. No versículo 28 ele fala, a uma mentalidade condenável. E no final de tudo, já indo para o final, no versículo 29 até o 30, Paulo elenca diversos pecados, onde ele vai falar que essas pessoas são cheias de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. E ele conclui essa parte falando que essas pessoas que foram deixadas por Deus ao viver aquilo que eles mesmos estavam querendo, no final ele fala, essas pessoas são dignos de morte, os que fazem tais coisas e os que a aprovam, os que as praticam. Fica muito claro aqui, Deus ele chega e ele fala que ele se revelou para a humanidade. Ele se revelou para o gentio. O gentio não pode usar como desculpa de que eu não tenho a lei, eu não conheço a Deus. Não, o gentio é indesculpável. Deus se revelou a essas pessoas através do que Ele coloca no nosso ser, que sempre aponta para Deus, e também Deus se revelou através da criação. O ímpio não tem desculpa, o ímpio ele é indesculpável, e assim é que termina falando que eles são dignos de morte. Então Paulo, quando escreve, pensando no ímpio, pensando no gentio, é isso que ele está falando, ele está denunciando seus pecados e está falando, olha, vocês são indesculpáveis. Mas aí a partir do capítulo 2, é como se Paulo estivesse discutindo, falando com o ímpio, e logo em seguida, no capítulo 2, ele vira para o judeu, e ele começa agora a falar pensando no judeu. E se a gente dá uma lida agora no capítulo 2, versículo de 1 a 5, vai estar escrito: portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra todos os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua teimosia, teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Senhor amado Pai, nós pedimos que fale ao nosso coração, Pai, que a tua palavra seja pregada, Pai, que eu não venha falar, Pai, de mim, Pai, daquilo, Pai, que eu penso, Senhor, mas pregar somente a tua palavra de forma fiel. Fale aos nossos corações, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, agora Paulo, nesse capítulo 2, ele vai se referir ao judeu. Ele vai agora virar para o judeu. Ele vai agora falar com o judeu. Paulo antes ele estava falando com o gentio. E é como se nessa conversa, nesse discurso, nesse discurso que ele está falando, nessa discussão, é como se o judeu estivesse ali e falando assim, cara, Paulo, você tem razão. Essas pessoas, de fato, elas são indesculpáveis. Essas pessoas, de fato, cometem essas coisas terríveis. Eles são mesmo pecadores. Essas pessoas são indesculpáveis. Essas pessoas são dignos de morte. É como se ele estivesse falando com o judeu, e o judeu até então está concordando com tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Só que agora chega num momento em que Paulo vai virar para o judeu, e agora ele vai começar a descascar com o judeu. É como se Paulo agora chegasse com uma voadora no peito do judeu. É como se Paulo chegasse e falasse assim, opa, peraí, você que julga o outro, mas pratica a mesma coisa,
Você também julga, e na medida que você julga, você é condenável, porque no fundo você pratica a mesma coisa. Você judeu é igual, você judeu pratica a mesma coisa, você judeu, você é indesculpável, porque você julga e você pratica a mesma coisa. É porque o judeu ele olha para o ímpio, ele olha para o gentio e considera ele impuro. Ele fala, o gentio é impuro. Então, ele julga qualquer coisa que o gentio vai fazer, ele já acha que é digno de morte. Só que, ao mesmo tempo em que ele condena o gentio, ao mesmo tempo em que ele fala que ele é digno de morte, automaticamente ele acaba se condenando, porque ele também faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. E acaba que no final, o julgamento do judeu para com o gentio acaba resultando em condenação para o judeu, porque ele não julga da mesma forma como o Senhor nos julga. Ele julga segundo o próprio padrão. O judeu é aquele cara soberbo, o judeu é aquele cara que acha que é o super santo. O judeu não acha que ele é um cara que... Ele acha que por ele pertencer a nação que Deus fez aliança, por ele achar que ele tem a lei, por ele achar que ele é descendente de Abraão, o judeu por diversas vezes é tido e é visto, e a gente pode ver isso nas escrituras, como o cara que não tem pecado. A gente vê isso na oração do judeu, quando o judeu olha para o publicano e fala, Senhor, eu agradeço porque eu não sou igual esse publicano aqui. Essa é a figura do judeu. O judeu, ele se acha muito santo, porque ele tem uma regra moral dele mesmo, e segundo essa regra dele, ele acaba julgando as outras pessoas. Ele julga conforme a sua própria regra, conforme o seu próprio caráter, ao invés de julgar com aquilo que Deus nos dá para julgarmos as coisas. E o que eu estou dizendo aqui não é que a gente não possa julgar, na verdade a gente julga. A questão é como nós estamos julgando as coisas e as pessoas. A gente precisa tomar decisões, a gente precisa saber aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. E como nós estamos vendo isso? Segundo a nossa própria vontade? Segundo as nossas vontades? Segundo o nosso critério? Ou será que a gente busca ao Senhor a sua verdade, a sua palavra, e através dela a gente julga as coisas? Nós podemos sim julgar, mas como estamos fazendo isso? Não é que a gente não pode julgar, a gente pode, mas a gente erra quando a gente julga segundo o nosso próprio caráter. A gente erra quando a gente julga segundo a nossa própria justiça. E era isso que estava acontecendo com o judeu. O judeu era condenado por causa disso. Dessa forma. Mas seguindo o texto, no versículo 2, ele fala... Versículo 2, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra todos que praticam tais coisas. Aqui Paulo está falando assim, olha, nós sabemos muito bem, nós temos a lei, nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos aquilo que agrada o Senhor e aquilo que não agrada o Senhor, porque nós temos a lei e ele foi nos dada. E ele fala que o julgamento de Deus, ele é feito de acordo com a verdade. Ele não é feito de acordo com aquilo que o judeu acredita, acha, tem vontade. Não, é de acordo com a verdade. E aqui, quando a gente fala da verdade de Deus, é um padrão máximo, maior de moralidade que a gente pode pensar. Aqui, Deus julga conforme o caráter dele, porque o único santo que a gente consegue ver e existe, de fato, que nunca pecou, é o próprio Deus. Não há pecado em Deus. E é com esta régua que Deus julga todas as coisas. É com esta régua que Deus vai julgar cada um de nós. Só que o judeu não estava entendendo isso. Ainda não estava entendendo. O judeu estava acreditando que ele poderia julgar sim, com a régua dele. E é interessante que, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai vendo a prática do judeu, a gente começa a enxergar que o judeu, ele não é diferente do gentio. O gentio também julga as coisas conforme o seu próprio caráter, ele faz aquilo que dá na telha. A gente viu
o gentio é idólatra, o gentio cai em todos aqueles pecados, mas a gente está vendo aqui que o próprio judeu estava caindo no mesmo erro. O próprio judeu estava pecando, o próprio judeu estava julgando e caindo no próprio erro, porque ele pratica aquelas coisas que o gentio também faz. O judeu não era diferente. O judeu, tanto que o judeu também era indesculpável. E a partir do versículo 3, ele fala assim: e tu, ó homem que julgas o que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? O judeu confiava tanto em si, confiava tanto no seu andar, ele acreditava mesmo que estava fazendo tudo aquilo que a lei estava mandando. Ele confiava tanto na própria santidade, que ele estava achando que ele poderia escapar do julgamento de Deus. Ele estava achando que só porque ele condena aquilo que Deus está, quando ele concorda com Paulo, quando é para condenar o gentio, ele estava achando que ele poderia escapar da ira de Deus, do julgamento de Deus. E é isso que ele estava crendo, sério, de coração, é isso que ele acreditava mesmo. Ele acreditava que ele estava, para ele tudo bem, está indo de boa, numa boa. Ele vai ali contra, que ele concorda com aquilo que Paulo está fazendo, ele sempre viveu assim, ele sempre discriminou aquele que ele considera impuro, e tranquilo, é isso aí. Ele está pensando que ele vai escapar do julgamento, porque na visão dele, ele é um cara que está tudo certo, ele é santo. Mas acontece que a palavra aqui, o texto, ele desafia, ele fala: você acha que você vai escapar? Você não vai escapar. Você não vai escapar. Porque você, novamente, está usando a régua errada. Você não julga com a verdade. Você julga com o seu próprio caráter. E a partir do 4, ele fala o seguinte: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. O que a gente entende por isso aqui? Paulo está caminhando, ele está falando: cara, você não vai escapar. Você tem que entender que Deus, quando Ele está julgando, Ele vai julgar com a verdade. E você tem que entender que Deus, Ele está usando de toda tolerância, bondade, porque Ele é rico em bondade, porque Ele é rico em sua paciência, porque Deus, Ele está derramando graça sobre você. E isso é muito visível, porque quando a gente olha para a história de Israel, quando a gente olha para tudo aquilo que aconteceu com Israel, a gente vê quantas vezes eles se desviaram da vontade de Deus. Foram inúmeras vezes, e a gente vê que Deus sempre vai e resgata. Deus sempre vai, Ele joga sim a sua disciplina, com a intenção de resgatar aquele povo, com a intenção de que o povo dele pudesse voltar para o caminho que nunca deveria ter saído. E tudo isso é tolerância do Senhor, tudo isso é a paciência, tudo isso é a bondade do nosso Deus, tudo isso é a graça que está conduzindo aquele povo ao arrependimento. Acontece que o judeu não estava entendendo, mesmo sendo judeu, mesmo tendo toda a história do seu povo, mesmo tendo a lei, mesmo sendo descendente de Abraão, eles não estavam entendendo isso. Eles ainda acreditavam que eles eram justos, meramente porque eles são descendentes, porque eles têm a lei, ou porque eles pertencem à nação que Deus fez a aliança. A justiça deles estava pautada neles mesmos, e não naquilo, e não na graça de Deus, e não naquilo que Deus fez por aquele povo. Não estava em Deus, estava neles mesmos. É por isso que Paulo ele vai concluir essa pequena perícope, falando o seguinte: mas segundo tua teimosia, e teu coração que não se arrepende, acumulas iras sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Paulo ele chega à conclusão para eles que é o seguinte: vocês ainda assim
mesmo depois de tudo aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, mesmo depois de toda a demonstração de bondade, de amor, de paciência, tolerância, mesmo depois de todas as formas de graça que Deus tem derramado sobre vocês, você, judeu, ainda assim continua confiando em si. E cada vez que você confia mais em você, cada vez que eles acreditavam mais na justiça própria, na própria moral, eles estavam fazendo aquilo que os gentios fizeram no capítulo 1, perverteram a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira do homem, e era isso que o judeu estava fazendo. Deus estava fazendo diante da graça de Deus, diante da bondade de Deus que deveria conduzi-lo ao arrependimento. O judeu endurece o coração. O judeu fala, não, eu ainda confio na minha justiça, eu ainda confio nos meus atos, eu ainda confio em mim porque eu sou descendente de Abraão, porque eu sou do povo da aliança, porque eu tenho a lei e conheço a lei, e porque eu julgo aqueles pecadores ali, e são todos pecadores. E o resultado disso, a gente vê no primeiro versículo, né? Eles se condenam. E a gente pode ver isso muito claro acontecendo no versículo 5, quando ele fala: mas segundo a tua teimosia e o teu coração, que não se arrepende, vocês estão acumulando ira no dia da ira e do julgamento de Deus. E foi isso que eles conseguem. É isso que o judeu consegue com toda a sua arrogância, com toda a sua altivez, acreditando em si. É isso que o judeu consegue, condenar a si mesmo e acumular ira sobre ele no dia do julgamento de Deus. Um texto forte, é um texto pesado, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que Deus fala conosco. É o texto que Deus usa para falar com o seu povo, hoje e sempre. E essa palavra, ela tem poder, porque nós cremos nisso. Cremos que tem poder para conduzir o homem ao arrependimento. Cremos que tem poder para salvar pessoas do inferno. E como nós podemos olhar para esse texto e aplicar na nossa vida, esse texto tão difícil de ler, porque ele bate doído. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: olhando para esse texto, agora sabendo tudo aquilo que Paulo estava escrevendo para o judeu, ou para o leitor da carta, como é que isso pode ser aplicado na nossa vida? E a primeira questão é, como nós estamos nos vendo? Como a gente vê a nós mesmos? Será que a gente está cego? Será que a gente está igual o judeu que olha e fala, cara, eu sou super santo, eu não erro, e ignora o seu pecado? Como nós temos olhado para os nossos pecados? Será que a gente tem passado mão no nosso pecado e tem ignorado? Ou será que de fato a gente tem visto que nós somos pecadores? E a verdade de Deus vai falar que nós somos pecadores, ainda que seja algo que muitas pessoas não gostam de falar. Eu não gosto de falar de pecado. Aquela igreja só fala de pecado. Mas é uma verdade que é importantíssima nós sabermos, crermos, entendermos que eu e você, nós somos pecadores. Nós não somos diferentes dos ímpios, nós não somos diferentes do judeu, porque Deus em sua régua coloca que Ele, somente Ele é santo, e coloca todos nós no mesmo barco, um do lado do outro, e não há aquele que é mais santo que o outro.
Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, este mundo estaria muito pior. Se não é a graça de Deus na nossa vida, hoje nós não estaríamos aqui. Queremos cultuar a Deus, querendo ouvir a palavra, cantando louvores ao Senhor. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui, porque a verdade é que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. É doído saber disso, mas ao mesmo tempo que saber o quanto nós somos pecadores, futuramente vai ser algo maravilhoso, porque a gente vai ver a graça de Deus, como a graça de Deus, ela é abundante na vida do pecador, e ela é suficiente para a salvação. Então, como a gente tem enxergado, como nós temos enxergado a nossa vida, o nosso caminhar, como que a gente tem enxergado o nosso próximo? Será que de fato isso é algo que a gente entende e toca o nosso coração, a ponto de a gente querer também pregar para as pessoas que estão lá fora? Ou elas são apenas pessoas que a gente fica aqui e fala assim, cara, lá, bando de herege, vai tudo para o inferno. Tem que ser algo que realmente a gente deve olhar e falar assim, cara, eu também era um deles. Se não fosse a graça, eu também estaria ali, praticando as mesmas coisas. E a gente não pode falar assim, não, isso aí eu não faria. Cara, a gente faria tudo aquilo, todos aqueles pecados que foram elencados do 29 ao 30, nós poderíamos fazer aquilo se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Sem dúvida. A gente tem que agradecer muito a Deus, porque Ele não nos entregou a nós mesmos. Então, como nós temos visto as pessoas de fora? Deveriam ser o nosso alvo de evangelismo, de oração. Como nós temos enxergado o nosso irmão? Às vezes a gente olha o nosso irmão com a nossa própria régua. Com muita facilidade, com muita rapidez, a gente já julga de forma errada. A gente não usa a palavra, a gente não usa o caráter de Deus, a gente não usa aquilo que Deus tem revelado na sua palavra, a gente não usa a verdade. Muitas vezes a gente usa por ser mais rápido e mais fácil, e por, de certa forma, tocar o nosso ego e enaltecer a gente. A gente julga com a nossa própria mentira. E a gente chega para o irmão e fala, caraca lá, muito herege, mano. É um pecador mesmo. Mas não é dessa forma que Deus julga as pessoas. E Ele poderia julgar. Somente Ele poderia condenar todo mundo de uma vez e pronto, sem tolerância. Ele poderia mandar todo mundo para o inferno e acabou. Porque Ele é santo. Mas é isso que Ele faz? É isso que o Senhor fez? Não. A gente pode olhar para Filipenses capítulo 2, versículo de 5 até o versículo 11, onde vai falar que a gente deve ter a mesma mentalidade de Cristo Jesus, onde fala que Cristo Jesus é aquele que veio até nós, mesmo sendo Deus, em forma de servo, se humilhando em forma de servo, se humilhando em forma de homem, e pela terceira vez se humilhando, porque Ele morreu na cruz, ao lado de ladrões, morreu por pecadores como eu e você, que não somos dignos de sua graça, de sermos justos segundo a nossa própria justiça. Morreu para pecadores que eram dignos de morte, como eu e você. Mas esse é o nosso Deus. Deus, quando derrama a sua graça, a sua tolerância, a sua bondade, a sua rica bondade sobre nós, a gente consegue ver claramente quando a gente acorda todos os dias para trabalhar, para exercer as nossas funções, simplesmente para viver. E de forma muito clara, a gente consegue ver através da vida de Cristo, quando Cristo veio até nós e morreu por pecadores como nós. Como nós temos visto esta graça de Deus? Será que a gente lembra de fato da graça de Deus? Será que nós temos agido com graça com o nosso irmão? Ou a gente já julga de forma muito cedo, segundo a nossa própria régua? Não esqueça,
a gente pode acabar condenando a nós mesmos. Mas Deus nos ensina, através do exemplo dele, que a gente deve olhar com graça para o nosso irmão, com tolerância, e ajudar, porque foi isso que Cristo fez. Deus caminhou conosco, Deus andou conosco, e Deus está presente na vida de cada um aqui todos os dias. Todos os dias. Outra coisa que a gente não pode fazer, gente, é agir como fariseu, é agir como judeu, que mesmo diante de tudo isso, mesmo vendo a sua graça, mesmo vendo a sua bondade, a sua tolerância, a sua paciência, o judeu endureceu o coração. Mas diante de toda essa graça que Ele derrama sobre nós, a gente deve se arrepender. Nós devemos olhar para o nosso pecado e de fato assumir o nosso pecado. E de fato estar diante de Deus, diante de Cristo, aquele que morreu por nós, e confessar os nossos pecados. Porque Ele derrama graça sobre nós. Porque Ele, Salvador, é o nosso Salvador. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E não importa qual seja o teu pecado, se você de fato se arrepender, se você de fato passa a ter vergonha, e passa a ter desgosto do pecado, e de fato se volta para Cristo, Cristo, no meio desse julgamento todo, é o nosso advogado, que perdoa o nosso pecado, e que transforma o nosso coração, de uma maneira que a gente agora vai passar a viver para Cristo, e não mais para nós, não mais segundo a nossa regra, segundo o nosso caráter, mas a gente passa a viver aquilo que Deus nos dá, uma vida em abundância, segundo a vontade dEle, e não há nada melhor do que viver debaixo da vontade de Deus. Irmãos, diante disso, meus irmãos, o que Deus quer de nós aqui, a gente não pode endurecer o nosso coração, a gente não pode querer continuar vivendo no pecado, a gente não pode usar a nossa própria justiça como uma forma de julgar e uma forma de se garantir, né, longe da ira de Deus. Deus nos convida hoje, seja você aqui um visitante, Deus te convida agora a confiar no Senhor, e parar de confiar na sua moralidade, na sua própria justiça, mas a confiar na justiça de Cristo Jesus. Porque quando a gente continua lendo Romanos, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai chegar à conclusão de que todo mundo é pecador, mas somente Cristo, e pela graça, somente em Cristo Jesus que a gente tem salvação. E talvez você esteja aqui, alguém que não é cristão, ou alguém que está na igreja há muito tempo, mas no fundo, é um grande religioso, e que confia em si, ainda que você possa maquiar sua moralidade, o seu caminhar, com algumas coisas da religião, do cristianismo, mas no fundo você confia em você mesmo. Deus te convida agora a você se despir dessas coisas e a passar a confiar no Senhor, na obra de Cristo, na obra salvífica, porque foi Ele que morreu por nós. Confie no Senhor, meu irmão, porque se você realmente quer deixar o pecado, se você de fato quer a vida eterna não está em você. Embora muitos lá fora vão falar que a gente está dentro de nós, basta a gente procurar, não. A vida eterna está em Cristo. E Deus nos convida a gente a abandonar de vez o nosso pecado e a viver logo para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembra que Cristo é o Deus que é rico em abundância, em bondade, é rico em longanimidade, é rico em toda paciência. Ele derrama a sua graça. Não tenha medo de realmente chegar para Deus e confessar os pecados e confiar na sua justiça, pois somente Ele é bom, somente Ele é justo. E hoje é a oportunidade de você fazer isso. Confie no Senhor, meu irmão. Confie na vida de Cristo,
na morte vicária de Cristo Jesus. Confie, porque Ele ressuscitou, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E Ele nos dá vida eterna e vida em abundância. Uma vida onde a gente vai viver para Ele, não mais no pecado, mas viver para Ele, para a glória deles, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, derrame a sua graça sobre nós, para que a cada dia a gente lembre disso, jogue por terra todo o nosso orgulho, toda a nossa glória, porque na verdade o homem não tem glória nenhuma. A glória do homem é apenas a relva que vive hoje e depois ela murcha. Mas Deus, Ele dá o exemplo máximo. Deus, Ele deixa a sua glória para viver e mostrar a sua vida, a humildade e morrer por pecadores como nós. Tenha esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. Amém.